Glória a Deus pela tua vida. Bom, hoje o tema se chama Praticando o Conhecimento. É um título que Deus me mostrou que eu deveria chamar, né, esse tema dessa palestra de hoje, porque me diz muito o que é o conhecimento e o que é a prática do conhecimento. Como eu disse em outras lives, vou repetir hoje, a ministração que eu faço, a palestra que eu apresento, ela é baseada no Evangelho da incircuncisão, onde estamos salvos, abençoados, protegidos por Deus, não vamos perder a salvação e jamais perderemos a sua proteção, porque estamos sempre conduzidos em triunfo. Porém, o meu chamado nessa fase é ajudar a você a passar daqui do conhecimento para a prática. Essa é a ideia. E é isso que eu quero que você compreenda, né? Porque saber Efésios 1:3, você já sabe. Hebreus 10:14, você já sabe. Hebreus 2:14, você está cansado de saber. Hebreus 9:26, você já sabe. Colossenses 2:10, então, nem se diga, você já sabe. 2 Coríntios 5:18, 19, você também já sabe. Tudo isso você já sabe. Então, eu vou passar para uma fase mais excelente, um passo além. E eu queria te contar uma história que eu vi também. Eu já vi muita coisa. Nesses 62 voltas em torno do Sol, que a minha vida já tem, eu já vi bastante coisa, né? Então, eu vi um dia, uns homens se reuniram, né, e construíram uma casa, bem bonita, uma casa, e levantaram as paredes da casa, e puseram janela na casa, puseram porta na casa, uma porta bonita, fizeram, né, um avancê, né, uma varandinha na casa. A casa tinha banheiro, bem bonito, tinha cozinha, bem bonitinha, tinha área, tinha tudo, tinha tal. Até que chegou o momento de botar a laje para, quem sabe, construir alguma coisa em cima. E você sabe que uma laje pesa, porque uma laje é de concreto armado, né? Agora tem umas lajes um pouco mais leves, mas mesmo assim ela pesa, porque tem as vigas, e essas vigas têm que ser colocadas em cima das paredes. Porém, antes de colocar a laje em cima das paredes, essas paredes têm que ter um cinturão de concreto armado, que se chama assim mesmo, cinta, né? E essas cintas têm que estar em cada canto apoiadas e amarradas em uma coluna. Coluna em pé, cinta deitada. E essas colunas, lá no chãozinho, lá onde você pisa no chão, ali debaixo do chão tem outra cinta igual àquela de cima, ou seja, é um quadrado amarrado em cima e embaixo através dessas cintas. Porém, essa casa que construíram, essas pessoas que eu vi, como queriam construir muito rápido, queriam bater um recorde de construção, eles fizeram essa casa e não fizeram o alicerce. Alicerce é as cintas, as colunas, né, as estacas ou sapatas para os mais antigos, né? Até que quando eles puseram a laje, a casa suportou, passou um tempo, começou a trincar, começou o embolso a trincar, começou o tijolo a trincar, o pessoal se assustou porque era nessa parede, na outra parede também, naquela também, é melhor a gente sair daqui de dentro dessa casa. Saíram da casa até que um belo dia a casa, BUM! Implodiu, caiu a casa. Agora, o mais interessante é que naquele grupo de homens que se reuniu para fazer aquela construção, havia um engenheiro e um arquiteto. Um deles era engenheiro e o outro era arquiteto. E eles estavam diretamente envolvidos na construção daquela casa. E aí as pessoas, depois que viram que a casa caiu, aí se perguntaram, peraí, se esses homens, com tremendo conhecimento, engenharia e arquitetura, estavam ali reunidos com os construtores desde o começo, por que é que a casa caiu? A resposta, abençoados, é porque, apesar de conhecerem, não praticaram o conhecimento. Então,
O conhecimento é importante, desde que você o ponha em prática. Porque o engenheiro podia ficar falando. Olha, tem que misturar 2 por 1, porque 3 por 1 vai ficar fraca essa massa. 4 por 1, nem se diga, porque aí vai ser farinha na parede. Tem que ser 2 por 1 para ficar uma liga potente aí. O engenheiro só falando, mas não pôs em prática. O arquiteto também, a mesma coisa. Então não adianta nada. Não adiantou nada. A casa caiu. E quando a casa caiu, foi o maior prejuízo. Não adiantou nada ter conhecimento, não colocar em prática. Bom, passando para o lado que nos interessa, que é o lado que nós somos especializados, que você ouve a respeito desse assunto, você só vai ouvir aqui nesse canal. Desculpe a falta de modéstia, mas eu estou vendo o que estão falando por aí e não dá para comparar com a novidade de vida que é apresentada aqui nesse canal. Então, seja bem-vinda, você que está aqui, seja bem-vindo, você também. Uma vez que você já conhece a tua posição espiritual, já conhece, né? Chega o momento de você passar esse conhecimento para a prática. Não pode ficar com conhecimento só. Ou seja, você deve saber quem você é e agir como tal. Sim? Essa é a ideia. Ou seja, de outra forma, fazer com que as atitudes geradas pelo conhecimento que você tem amorteça, anule e destrua ou vença a força da tua carne. Tua carne tem força, porque você já tem conhecimento. Por exemplo, um conhecimento que você já tem é que você tem 2 naturezas. Você tem uma natureza espiritual e uma natureza humana. A natureza humana é forte e a natureza espiritual também é forte. Porém, quando você alimenta mais a natureza humana, a tendência é vencer a natureza espiritual e a natureza carnal dominar a tua vida. Ora, onde é que está o conhecimento que nós estamos falando? O conhecimento da tua posição espiritual está na tua mente, que é o teu espírito. Então você precisa pegar esse conhecimento, colocar ele em prática para que você possa exercer o domínio sobre a tua carne. Senão, a tua carne vai estragar a tua vida. Não vai te levar para o inferno, porque inferno não existe. Não vai te colocar nas garras do diabo, porque este já foi destruído. Não vai fazer você pecar nos moldes bíblicos, do pecado bíblico, porque você já está reconciliado com Cristo para sempre. O que pode fazer, então, a tua carne? Fazer você pecar contra teu irmão. Entenda, pecar entre aspas, cometer um erro com alguém, prejudicar a tua esposa, prejudicar teu marido, prejudicar teu patrão, prejudicar o teu pulmão, prejudicar o teu estômago, prejudicar o teu vizinho, e vai por aí. Então, alguém que vive prejudicando A, B, C, D, de A a Z, não vai reinar em vida, mesmo tendo conhecimento. Por quê? Porque não está colocando em prática. A tua posição espiritual é de abençoado para sempre, porque você está depois da cruz. E em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos. Agora, não adianta nada eu saber disso, andar com esse livro aqui debaixo do braço o tempo todo e não colocar em prática, porque senão vai ser só um Pai Nosso e uma Ave Maria que eu estou rezando, igualzinho qualquer religião. E isso aqui não é religião. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é vencer a atitude religiosa que trouxemos lá de trás, né, que ficávamos ajoelhados, rezando e olhando não sei para onde e tal, porque participávamos daquela reunião. Agora eu estou em graça, então agora eu confesso que tem anjos, que eu sou abençoado, que o diabo foi destruído, coisa e tal, mas não ponho nada em prática. Então é uma religião mais abençoada. E a gente tem que sair desse assunto, porque o tema de hoje se chama Praticando Conhecimento. E eu vou te falar coisas aqui que vão te ajudar muito. Pegue papel e caneta. Então, uma observação para você anotar agora aí. Simplesmente ter o conhecimento não faz com que as coisas funcionem. Anotou? Deixa eu anotar aqui. Simplesmente ter o conhecimento não faz com que as coisas funcionem. Não existem fórmulas mágicas. Eu vou dar, agora vem o ano novo, o Réveillon, então eu vou dar 3 pulinhos, vou bater com a varinha no carro que eu quero, vou passar em frente a uma casa bonita e
vou bater com a varinha no portão, ou então eu vou dizer assim, anjos, eu quero essa casa. Não existe fórmula mágica não, abençoado. É necessário ação da tua parte. A única coisa grátis na tua vida é a salvação espiritual. O resto tem um esforço. Não tem jeito. E falando nisso, na vida, todo mundo tem um alvo. Qual é o teu alvo? Entenda-se, objetivo. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho? Qual é a tua vontade? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Porque você não está aqui à toa, né? Esse objetivo, ou essa meta, né, ou esse sonho, esse desejo, ele não deve ser visto como um sonho distante. Não deve ser visto dessa maneira. Ele pode até parecer distante, parecer bem longe. Ele pode parecer que está muito longe de você. Só que você deve reverter isso e deve usar isso para impulsionar você em direção a ele. Entende? Você deve saber utilizar todas essas coisas. Porque se você fizer isso, isso vai te dar motivação. E o que é motivação? É despertar interesse por alguma coisa. Um detalhe, a motivação não depende da idade de ninguém. Por isso que você vê, às vezes, nas notícias por aí, uma pessoa já, um ancião, uma pessoa já idosa, 80 anos, se formando em direito. Que bonito, né? Por quê? Porque para essa pessoa isso era um desejo, um objetivo, que parecia distante, e não obstante a sua idade, ela conseguiu. Outro dia eu vi isso aí na televisão. Se formando em direito, com 80 anos. Olha que lindo. Então, a motivação não leva em conta a idade. Pode ser um adolescente, um jovem, um adulto, um já mais maduro, um assim jovem como eu, com esses 20 e poucos anos que eu tenho. E o que você pode querer? Veja se você está enquadrado nisso aqui. Primeiro, estudar, se preparar, terminar a tua carreira. Pode ser um objetivo teu. Pode ser esse o teu desejo. E você veja, caramba, eu vou começar agora, com essa idade, ou então eu vou retomar agora, eu parei, estou desatualizado, estou desatualizada. Não veja isso com distância, veja como uma motivação. Outra coisa, encontrar alguém para você compartilhar a tua vida. Você sabe que a maioria, né, dos seres humanos não foi criada para estar sozinho. Os seres humanos é um animal, né, sociável, sei lá. Ele tem que estar acompanhado, a maioria, não digo todos, nem todas, por favor, não é isso que eu estou querendo colocar, mas existem pessoas que desejam, encontrar uma companhia para viver o restante da sua vida. É importante você acordar e ter alguém do teu lado, mesmo que essa pessoa esteja descabelada, com aquele bafo de manhã, ainda mais se não comeu nada à noite, aí o bafo fica um pouco pior, mas é importante você ter com quem conversar, com quem compartilhar, com quem rir, com quem brigar, alguém que brigue contigo, alguém que fale contigo, alguém que te dê uma ideia, que compartilhe, que te acompanhe. Dois juntos são mais fortes, porque um ajuda o outro. E engraçado que lá onde está escrito isso, diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Engraçado, se só fala que 2 estão juntos, quem é o terceiro? Fica aí na tua conta. Outra coisa que pode ser tua meta, ser promovido na empresa. Você não quer ser promovido? Não quer ganhar mais? Não quer ter um posto melhor para você melhorar a tua vida? Claro. Outra coisa que você pode estar querendo e sonhando, ter filhos, casar, educar os filhos, criar os filhos. Isso é um objetivo de muita gente. O meu, por exemplo, né? Então, esse é um objetivo. Outro objetivo que pode ser, você pode estar passando por isso nesse momento, se livrar de um vício. Quem sabe você tem o vício da glutonaria, né? Esses dias eu tomei glutão, não sei porquê, mas acho que é por causa da rabanada, e já está me aparecendo aqui um pneu indesejável que eu declaro que ele está amarrado em nome de Jesus. Se livrar de um vício, pode ser qualquer vício, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas você
sabe que um vício não é bom, vai te prejudicar, e quem sabe você tenha como meta se livrar de um vício. Nós estamos entrando quase no ano de 2021 e essa data é sempre uma data marcante daquelas pessoas que querem fazer um upgrade em suas vidas e definir melhor suas coisas. Outra coisa, superar um divórcio, de repente, alguém te trocou, alguém te abandonou, te deixaram na pista, e você vai lá, levanta essa carruagem aí, levanta essa carcaça, dá um jeito no cabelo, esconde, né, aquelas ruguinhas, aqueles negócios, procura uma roupa que melhore esse astral, se olha no espelho e começa a dizer, puxa vida, eu amo essa pessoa. E aí você vai superar esse divórcio aí, claro, superar a dor causada pela ausência de um ente querido, ainda mais nesse momento de pandemia aí que várias pessoas se foram, né? E quem sabe você esteja sentindo falta de alguém, esteja sentindo dor, e agora o teu objetivo é superar isso aí. Ou então um objetivo lindo como esse de comprar ou construir a tua casa. Aí você diz assim, quem dera que eu tivesse a minha casa. Puxa, eu não tenho nem uma bicicleta. Talvez você pense assim. E hoje eu quero te orientar, sugerir como é que você deve fazer isso. Então eu vou te dar aqui algumas atitudes, algumas sugestões para você observar. Mas não é só para você observar e ficar assistindo futebol, não. É para você observar e agir. Eu não tenho nada contra assistir futebol. Eu adoro futebol, meus filhos jogam futebol, eu brinco com eles de futebol, amo futebol e tudo. Mas, se tiver o futebol ou um passo para eu fazer alguma coisa em relação ao meu objetivo, o futebol não vai me ganhar, né? Eu tenho que dar o passo em relação à minha própria vida. Então, número 1, primeira atitude, identificar o objetivo que você quer. Primeiro, você tem que ter um objetivo. Tenha um objetivo. Ponha isso na sua cabeça. Ensine isso para os seus filhos. Tenha um objetivo. Identifique o objetivo. Pegue esse objetivo, coloque ele num setor na tua mente em que você vai dar a ele uma atenção, porque você identificar o objetivo te dá um norte, quer dizer, te dá uma direção, né? Uma pessoa sem objetivo morre mais rápido. Uma pessoa que não tem objetivo nenhum adoece. Vou te contar a história que aconteceu, que eu vi, por exemplo, o meu pai. Talvez ele tenha morrido na idade que morreu, porque ele parou de buscar objetivos. Ele tinha objetivos de vir para o Rio de Janeiro, veio. Depois ele tinha objetivo de arrumar um emprego que pudesse sustentá-lo, arrumou fielmente naquele trabalho e ele levava a sério os seus horários de trabalho. Depois o seu objetivo foi comprar um terreno, comprou. Depois o seu objetivo foi construiu. Se casou, teve filhos, teve 4 filhos, pai de 4 filhos. Meu pai construiu 4 apartamentos e 5 lojas. Olha só, uma pessoa que veio lá do interior do Nordeste para cá, para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha objetivos. Claro, junto com minha mãe, e nós também fatalmente ajudamos em algum momento, né? Eu me lembro de colaborar carregando tijolo, por exemplo, né? Muito legal aquela época, mas que passou. Ele tinha objetivo. Depois o objetivo dele era se aposentar, se aposentou. Depois o objetivo dele era fazer uma pensão para que quando ele morresse, minha mãe ficasse com um salário bom. Conseguiu também. Aí depois, parece que os objetivos acabaram e, rapidinho ele morreu. O vi desanimado, um pouco triste, sem motivação, e o corpo começou a cobrar isso, e talvez tenha sido esse motivo pelo qual ele tenha ido cedo. Para mim sempre seria cedo, né? Então, uma pessoa sem objetivos, ela morre mais rápido. Guarde isso aí no teu coração. Segundo passo. Primeiro, ter objetivo. Segundo passo, saber onde você está em relação ao lugar que você quer chegar. Saber aonde você está em relação ao objetivo que você quer alcançar. Bom,
Eu quero alcançar a minha casa. E onde eu estou hoje? Bom, eu estou morando, pagando aluguel, ou estou morando com meus pais, ou com um parente e tal. Então, você tem que saber onde você está, para que você possa calcular qual é a distância que você tem até chegar no teu objetivo. Você tem que ter isso. Não tem como você alcançar um objetivo sem você pensar assim. Isso é como se você fosse pegar um táxi aí na rua e não soubesse onde está, fizesse sinal para o táxi, e o motorista vai te perguntar: para onde, senhor? Para onde, senhora? E você vai dizer para ele: e você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? O motorista vai dizer que você está mal das bolas, né? Dessas aqui, daqui. Então, tenha noção de distância. Bom, eu estou morando de aluguel, eu preciso comprar minha casa. Então, tem uma distância aí que já vou te explicar como é que você vai vencer essa distância. Terceiro, tenha consciência antecipadamente que nesse percurso vão acontecer dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse o nosso mestre, né? Então, quando aparecer uma dificuldade, não chame ela de crise. As palavras têm poder. Quando você fala crise, fale aí agora um exemplo. Crise, vamos exercitar. Crise. O que você lembra quando você fala a palavra crise? Poxa, eu lembro do temporal lá no sul do Brasil agora. Eu lembro da barreira que caiu em cima daquela família. Eu lembro do furacão que devastou parte do México e por lá, aqueles países todos ali da América Central, alguns ali. Eu lembro de crise de fome lá na Síria, crise de pessoas que estão saindo, andando de país em país, não é de rua em rua, não. Então, a palavra crise, ela chama para a tua mente lembranças ruins. Quando acontecer uma dificuldade na tua vida, não chame de crise. Diga que é uma leve e momentânea tribulação. Assim é que nos orienta o nosso apóstolo da graça, né? Então, a palavra crise te dá a ideia de catástrofe. Procure evitar isso, falar, né? Mas tenha consciência que vão acontecer dificuldades. Tem que acontecer dificuldades. Quarto passo, você vai enfrentá-las como obstáculos ou como desafios. Quer saber mais sobre esse assunto? Tem um tema aqui no canal que fala isso. Obstáculos ou desafios? Obstáculo te paralisa e desafio te motiva, né? Como diz a propaganda, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Né? É isso aí. Então, não perca o alvo de vista, mesmo durante a tribulação. Como eu disse, virão dificuldades, virão tribulações. Não perca o alvo. É como um barco, e o mar bate para cá e bate para lá, porque as águas às vezes ficam turbulentas, o vento sopra, e o barco estava indo para lá, e de repente ele vira para lá, porque a força da tribulação faz com que a embarcação saia do seu rumo. Só que existe uma coisa na embarcação chamada bússola. Palavra da graça. Pedro Kelly, RCC. Bússola. Pegue um tema quando estiver na tribulação, pegue a bússola da palavra, assista o nosso canal, entre no Instagram, veja o Facebook, ouça um tema, ponha lá que você vai ver que essa palavra vai te dar o norte novamente e você vai continuar na direção correta. E deixe para trás o que já passou, porque o que passou não vai voltar, já passou, né? Nem sempre nós temos sucesso nas coisas que fazemos. Nós vamos cometer erros, muitos erros. Muitas vezes, graças a Deus, nós vamos acertar. E algumas vezes nós vamos errar. Se você fizer um retrospecto do sucesso da tua vida, você vai perceber que as coisas que você acertou foram em muito maior número do que aquelas coisas que de repente você falhou, fracassou, não deram certo. Porém, as coisas que não dão certo na nossa vida, parece que elas brilham mais na nossa mente, e quando nós vamos encarar alguma coisa, a gente só lembra daquilo que fracassou. Caramba, que coisa ruim é a nossa carne, que você só vence com essa palavra. Nem sempre as coisas saem como a gente planeja. E quando algo que você for fazer não sair como você planeja,
Não importa, comece de novo. Não desista, faça como eu. Eu estou sempre começando de novo. Sempre começando de novo. E sabe o que é que eu descobri? Cada vez que eu começo de novo, eu experimento um grau de felicidade maior do que o anterior. Em tudo dai graças, em tudo você é mais que vencedor. Todas as coisas colaboram para o teu bem. Eu não vou ficar falando versículo bíblico aqui para você, que já tem conhecimento. Agora, eu vou te ajudar a pegar o conhecimento e colocar na tua casa, na tua vida, no teu dia a dia. Não é que eu também não preciso desse conselho, porque eu também sou vestido por carne. Então, não deixe teu passado dirigir o teu presente e muito menos atrapalhar o teu futuro. Provérbio Pedro Kelly, capítulo 1, verso 3. Não deixe teu passado atrapalhar o teu presente e muito menos dirigir o teu futuro. Não deixe o teu passado dirigir o teu presente e muito menos atrapalhar o teu futuro. Tente novamente. Tá bom? Filipenses capítulo 3, verso 13. Com esse programa que nós estamos inaugurando hoje, eu poderia, por exemplo, colocar esse texto na tela agora, como se fosse, né, esse escudo aqui, ó. Filipenses capítulo 3, verso 13. Aí, pá, apareceria lá. Isso vai acontecer, a gente está se organizando, como você percebeu, então já vai. Diz assim o apóstolo Paulo, olha, não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás o que já passou, eu prossigo firmemente para o alvo, conhecendo o prêmio, tal. Porque tem um prêmio de você chegar lá na frente. Qual é o prêmio? O objetivo. Qual é o teu objetivo? Não sei. Caramba, está na hora de saber, né? Está na hora de traçar esses planos aí. Então tem pessoas que estão tão agarradas ao passado, que desperdiçam o presente. Sabe o que significa a palavra presente? Obséquio. Obséquio, tanto em português como em espanhol, querem dizer a mesma coisa. Um regalo em espanhol, um presente. Um presente. Alguém chegou e te deu um presente. A palavra presente significa presente, nesse contexto da minha ministração de hoje. Há pessoas que estão tão apegadas ao passado que ficam com sua cabecinha agarradas com aquelas coisas ruins, né? E desperdiçam o presente. Por outro lado, há pessoas que ficam sonhando com o futuro e desperdiçam o presente. Da mesma maneira estão desperdiçando a única coisa que tem de verdade, que é o hoje, que é um presente de Deus para você. Se você acordou, você recebeu um presente de Deus. Se você acordou na tua cama, você recebeu o presente de Deus. Se você acordou e tomou um café da manhã, você recebeu um presente de Deus. Tem muitas pessoas nesse momento que vivem com menos de $1 por dia. Você é rico, comparado a muita gente. Você é rico. Talvez você não tenha pensado assim. Riqueza depende da perspectiva que você olhe. Sempre vai haver alguém que você vai achar que é mais rico que você. Mas você deve olhar para o outro lado e sempre pensar nisso. Puxa, graças a Deus, eu estou melhor do que muita gente. Então, isso é motivo de agradecer e de não ficar pegado com o passado, né, abençoado? Então, outro provérbio do Pedro Kelly aqui. Não avalie o teu dia de hoje por aquilo que você recebeu, mas avalie e julgue o teu dia por aquilo que você plantou. Pergunta: quantos passos você deu hoje já em direção ao teu objetivo? O que você plantou para o teu objetivo? Nada? Poxa, já são 11h22, ainda dá tempo de fazer alguma coisa hoje e começar hoje o teu objetivo. Então eu vou te dar uma orientação agora, que a gente está chegando aqui na reta final. Anota aí. Primeiro, escreva. Pegue uma caneta, pegue um caderno, uma agenda, você deve ter uma agenda. Muito agradecido à minha
colaboradora, a pastora Céia, pela agenda, que ela sempre me dá uma agenda de presente. Pega a sua agenda e escreva o teu objetivo que você pensa aí que mais quer num papel. Objetivo, minha casa. Ou então, meu emprego. Show de bola, legal. Esse é o objetivo, tal. Ok. Preste atenção, à primeira vista, vai parecer um pouco de loucura, é normal, porque o que você vai escrever no papel aí agora vai parecer grande demais para você, ou vai parecer distante demais para você, para a tua condição neste momento, para a tua posição humanamente falando nesse momento. Depois que você insistiu e colocou o teu objetivo no papel, aí você escreve essa frase, olha, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então agora você tem um título, que é o teu objetivo, e agora você tem um caminho. Espera aí, para eu chegar lá, eu preciso fazer isso. Outro dia eu comentei e vou repetir. Você precisa daquele emprego. O que eu preciso fazer para chegar naquele emprego? Bom, naquele emprego exige que eu saiba matemática, que eu saiba inglês, ou que eu saiba sei lá o quê. Aí você vai colocar o terceiro ponto. Meu objetivo é chegar naquele emprego. Segundo, o que eu preciso fazer para chegar lá? Bom, lá exige isso. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso estudar. Entendeu? Aí ponha lá o que você precisa fazer. Bom, para eu estudar, eu preciso procurar uma escola que eu possa pagar. Ok. Para eu poder pagar, eu tenho que ter dinheiro. Olhei para a conta bancária, para o cofrinho. Não tem dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que guardar dinheiro para eu poder estudar, para poder aprender aquilo ali, para eu poder fazer aquela entrevista, para eu poder passar para entrar naquele emprego. E assim você vai fatiando o caminho. Porque quando você, vou repetir, anota o teu objetivo, ele parece muito longe, muito grande, muito distante. Mas quando você começa a ver qual o passo que eu tenho que dar hoje em direção a ele, você precisa cortar ele em pedacinho. Essa é a melhor palavra. Escreva as respostas, o que eu preciso fazer para chegar lá? Guardar algum dinheiro, senão você não vai comprar a tua casa nunca. Entendeu? Então, vá anotando as respostas que você mesmo vai encontrar e coloque elas em ordem de prioridade. Número 1, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, né? Anote respeitando essa ordem aí. E a cada dia que passar, levantou amanhã, acordei de manhã, pegou a tua agenda, meu objetivo, ele tem que estar sempre na tua mente. E o passo de hoje, qual é? O passo atual, talvez não seja no mesmo dia, né? O passo atual, qual é? A cada dia que passar, faça algo para cumprir tudo que você precisa dentro daquele primeiro passo, e assim sucessivamente. Fazendo dessa maneira, já não vai parecer tão grande assim, porque você já não está olhando para o tamanho do objetivo, você agora está olhando para o tamanho do passo que você tem que dar hoje. É mais fácil. Jesus falou que nosso corpo não está preparado para carregar 3, 4 dias de uma vez só. Nós só podemos suportar o dia de hoje. Basta cada dia o seu trabalho, o seu afã, suas tarefas. Amanhã veremos. O importante é hoje eu fazer o que se requer de mim hoje para o meu objetivo. Né? Então, abençoado, não vai parecer mais tão distante, porque você já não está pensando nesse todo que de repente não cabe na tua mente como vai chegar, mas sim cabe na tua mente que você pode guardar uma porcentagem do que você ganhou hoje num cantinho, na conta, no cofre, sem tocar nele, respeitando ele. Por quê? Porque aquilo ali está sendo consagrado, guardado para um objetivo, que é o que você tem anotado aqui na tua agenda. Então, a partir daí, você agora entra num processo.
A tua mente começa a trabalhar nesse processo. É interessante a nossa mente se a gente a domina, dirige. É interessante. Então agora você passa a estar envolvida totalmente por esse processo, né? E por esse objetivo, por essa meta que você tem, né? Há muito tempo atrás, a possibilidade de ver acontecer uma grande catástrofe assustou o rei do Egito, né? Você sabe que nós estamos falando daquele faraó lá. E José do Egito, tinha uma sabedoria. Diz a Escritura que e Deus era com José. E Deus era com José. Então, quando o rei do Egito se deparou com a possibilidade de passar um sufoco, porque diz que ia haver escassez na terra e grande fome, ele chamou José. José, o que a gente faz aqui? E o José, como tinha sabedoria, falou para o rei do Egito. Falou, olha, virão 7 anos de prosperidade e abundância e depois virão 7 anos de escassez e fome. Então, senhor rei, majestade, eu sugiro que o senhor mande construir celeiros, junte tudo que puder e guarde, porque assim não só o Senhor saciará a fome do seu povo, do Egito, como também será o único a ter comida em toda essa região onde vai haver fome. Então, o rei do Egito falou assim, que não era bobo nem nada, ele não era bonzinho, mas também não era burro. Ele disse, então José, você agora é o governador e abaixo de mim é você, que manda aqui na parada, todinho. Então José tinha sabedoria, mas ele não ficou só falando, ele pôs em prática. Ele mandou construir celeiros em vários lugares do país, ele deu ordem para que se juntasse, se guardasse uma porcentagem, se ajuntasse, junta, guarda. Bom, passaram 7 anos, veio a escassez, com ela veio a fome, e todo mundo que estava ao redor procurava o Egito para comprar comida. Então José, assim, dessa maneira, multiplicou também a riqueza do rei do Egito. Porque imagina, ninguém tinha comida, só ele colocava o preço que ele quisesse. Tudo por quê? Porque colocou a sabedoria, tirou das palavras e levantou a bunda do sofá e foi fazer alguma coisa. Sou abençoado! Cobertura trata. Isso é a mesma coisa que rezar um Pai Nosso e acender uma vela e não fazer nada. É a mesma coisa. Se continuar assim, o tempo vai passar e... Então, abençoado, José do Egito definiu o objetivo, colocou... Qual era o objetivo? Vencer a fome e a escassez que viria. Disse ao rei quais os passos que ele tinha que tomar para chegar lá, e o resto é história. E se você quiser, depois leia aí na tua Bíblia, você já sabe. Bom, se as minhas palestras e ministrações têm te ajudado a viver dias melhores, eu vou ler para você aqui o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 6. Diz assim, aquele que é ensinado na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Que nesse caso sou eu, o Pedro Kelly, que estou te instruindo aqui. Isso é justo, isso é espiritual e isso traz frutos a teu favor, porque diz que tudo aquilo que você plantar, você vai colher exatamente isso. Então eu te convido a fazer parte desse grande grupo de colaboradores do Ministério Reconciliados com Cristo. Como é que você colabora comigo? Primeiro fazendo isso. Separe um pouco o que você sentiu no teu coração e semeie aqui no nosso ministério. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, em outros bancos, PagSeguro, Mercado Pago, PayPal,
Você pode pagar também, enviar pelo PayPal. Conforme você tiver entendido no teu coração que você deve semear. Se você entende que deve semear uma porcentagem X, é assim que Deus está te instruindo a fazer. Faça. Faça. Obedeça essa voz e você vai ver que ela te responde. Esse é o primeiro passo. Primeiro e importante. O segundo, e tão importante quanto, é inscreva-se em nossa página. No YouTube, por exemplo, inscreva-se, ative o sino. Pedro Kelly, RCC. Temos que chegar a 3.000 inscritos. Já estamos com 2.050. Falta pouco. YouTube, Pedro Kelly. Peça amizade. Instagram, Pedro Kelly. Me siga lá no Instagram. Então, esse é o segundo passo. Inscreva-se aí. E compartilhe essas ministrações com alguém, porque certamente vão fazer benefícios na vida das pessoas. Certo? Então, essas são as duas coisas que você precisa fazer para se tornar um colaborador comigo aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu agradeço publicamente aos que estão semeando já aqui, já tem bastante abençoados semeando aqui. Declaro abundância em tua vida, prosperidade, multiplicação, melhor fim de ano da tua vida e 2021, melhor ano ainda. Declaro todos os benefícios deste pacto se manifestando na tua vida. Tá bom? Cobertura angelical, saúde, paz, prosperidade e um Feliz Natal. Eu te espero terça-feira, às 5 da tarde, com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima. Tchau.